Neste Bitalk vamos falar com o Filipe Ávila, co-founder da InfraSpeak. Sabes o que é InfraSpeak? Soon to be unicorn? Queres saber o que é que fazem? Fica já para a parte 1 deste episódio. Eu acho que a grande questão é como é que vocês conseguiram entrar no mercado, não é? Portanto, como é que abriram os clientes? Qual é que... Porque há muita malta que diz, pá, tenho potencial do caraças. Ok, tens. Agora, como é que tu vais tirar partido desse potencial? Como é que vais abordar o mercado? Portanto, o primeiro software que é desenvolvido vai todo para o lixo, porque vai ser preciso criar uma coisa completamente diferente. Lá está. Acho que a melhor forma de financiamento é e há de ser sempre os clientes. Não é? A formação técnica em Portugal é muito forte. Portanto, é dos melhores que há em termos mundiais. E vamos crescer com o dinheiro que não temos, porque depois quando formos grandes temos mais mercado e conseguimos tornar-nos profitable, não é? Quem lê os jornais parece que as startups só existem para levantar dinheiro. Os empreendedores têm 50 problemas, depois levantam capital e ficam com 51. Porque têm os mesmos problemas que tinham antes e mais o capital para gerir, não é? Nós aí acabamos por pensar que somos muito espertos, mas acabamos por funcionar como um chimpanzé, não é? Nós levantamos 125 mil dólares, passado um ano e meio, 2 anos, levantamos 1,6 milhões. A criar já uma lógica que tens na tua cabeça do que achas que o mercado quer, né? E depois quando fores realmente para o mercado vai dizer não é nada disso que eu quero. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. O arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, Programming. podias estar ao mesmo nível do professor. Então o que é que já sabes do Bitalk? Sei que vocês fazem uma série de conversas na prática, não é? Com pessoas do mundo, do ecossistema, diria, de startups, mas não só. Ou seja, acho que havia uma série de pessoas já um bocado... Nós tentamos variar os temas um bocado. Mas sei que vocês estão ligados ao Licipo. Ué. Exatamente. E a Licipo também, diretamente. Ok. E, enfim, acho que estão a promover aí a troca de know-how do ecossistema, mas sinceramente também não sei muito mais. Então conta lá, qual é o nosso objetivo com o Bitalk? Pá, nosso objetivo com o Bitalk é nós podermos ser úteis à comunidade. E a forma como o fazemos é trazendo precisamente pessoas pelas quais nós temos consideração e que nós achamos que têm opinião, têm o que partilhar em termos de experiência e de sabedoria com os nossos ouvintes. E dessa forma, no fundo, com experiências completamente diferentes, com pessoas de áreas também diferentes, com visões sobre os negócios e com a sua experiência pessoal, no fundo, enriquecerem os nossos ouvintes. O pessoal que nos tem vindo a seguir neste percurso já de 2 anos e tal, não é? Já passámos os 2 anos. E acho que é isso. E fazer uns bitocos fixe, com ovos estrelados. Ok, pronto, já estou. Estava difícil. Tive de fazer login numa conta nova. Isto é tecnologia, é muito complicado. Vocês têm um profiling da audiência? Ou seja, conseguem saber quem são? Não, meu. Quer dizer, sabemos uma parte. Sabemos o que dá para saber, mas é um bocado fraco. O YouTube não tem tipo, subscrições, Tem, dá os perfis. dados gerais, etc. Mas o que nós gostávamos mesmo de saber é quem é que são as pessoas que estão a ouvir, estás a ver? Como é que estão a interagir com os vídeos, com os áudios, e podemos de certa forma criar uma comunidade à volta disso. Mas os sítios onde nós publicamos, no YouTube, no Spotify, no iTunes, etc., não nos dão esses dados. E portanto nós essencialmente colocamos conteúdo nessas plataformas e depois elas fazem o que querem e dão-nos os dados que querem. Dizem, pessoas entre os 30 e os 45 anos que vos ouvem. Boa. Fixe, ok. Maioritariamente isto, maioritariamente aquilo. É muito fraco, pá. É uma cena que eu não percebo. Qual é que é o medo que eles têm de realmente partilhar mais? Portanto, se eu percebo, uma pessoa pode não querer dar esses dados, mas se uma pessoa quiser dar esses dados, nós gostávamos de saber quem é que são as pessoas, podemos interagir diretamente com elas. Ou, por exemplo, nós temos não sei quantos subscritores lá no YouTube, não é? No canal do YouTube. Nós não precisamos saber quem são, não é? Diretamente. Mas se nós pudéssemos lançar uma mensagem para eles todos, e eles receberem essa mensagem e depois reagirem, responderem ou não responderem, já era com qualquer um, não é? Isso para nós era ótimo, porque a gente assim podíamos comunicar diretamente com as pessoas e tentar obter algum feedback sobre determinados assuntos que nos pudessem interessar, não é?
Como, por exemplo, ou desafiá-los. Sugerirem convidados, sugerirem temas de conversa. Nunca pensaram levar isso para um circle, para uma comunidade? Pois, podemos fazer uma isso, plataforma né? Criar um Slack, um Discord, um circle, seja o que for. Mas isso também não assegura que quem vai lá estar e quem vai responder sejam efetivamente as pessoas que nos ouvem. Certo. É mais uma plataforma, mais uma comunidade para estar, mais um sítio para escrever, né? Certo. Tu tens Discords? Não. Quer dizer, a minha equipa, a engenharia usa Discord, mas eu não tanto. Não tens muitos workspace de Slack, Discord, Circle? Nós usamos o Workspace, o Workplace na prática, que é o Facebook para empresas, não é? Dentro da empresa. E depois na Founders, que é um outro negócio, usamos o Slack. Basicamente isso. Okay. E não tens muitos workspaces no Slack? Eu tenho para aí uns 10. Não, tenho para aí 3. E mesmo assim, para aí só vou a 2. Portanto, ficam lá. Ficam lá as mensagens por ler, né? E porque eu acho que é um dos problemas que nós temos hoje em dia é esse overload de canais, não é? Portanto, a pessoa entre WhatsApps e Facebooks e LinkedIns e Telegrams e depois o Slack, depois o Workplace e depois loucura, o Teams e não sei. Não dá. Tipo, e eu tento cortar canais. Tipo, se puderem falar comigo, usem esses canais, porque senão. Não achas que nós estamos quase um bocado a andar para trás? Ou seja, andar para trás não no sentido de regredir, mas no sentido de voltar a um estado mais anterior, que é, antigamente nós não tínhamos muitos grupos onde conversar. Depois vieram as redes sociais e nós começámos a juntar alguns grupos. Depois as redes sociais começam a entrar na nossa vida, e quando eu falo de redes sociais, incluindo outras aplicações tipo WhatsApp, Telegram, etc., cada vez nos juntamos a mais grupos. E depois às tantas damos para nós e dizemos, fone, é que estamos em tantos grupos ao mesmo tempo, não consigo lidar com isto tudo. E começamos a cortar. Mas mesmo que tu não digas, Fónix, se não consigo lidar com isto tudo, na prática depois vais começar a fazer essa seleção. Começas a escolher. Começas a escolher, mesmo sem ter consciência disso. Há uns que passas a usar mais do que outros e aos poucos os outros vão ficando para trás e desaparecem. Não é? O teu radar. Isso leva a que haja, e é uma coisa que tem sido observado já há algum tempo, que é como é que os vários públicos passam pelas várias redes sociais, não é? Tipo, o Facebook começou com os putos, não é? E agora não há putos no Facebook, só há velhotes, não é? Portanto, isso foi acontecendo, não foi combinado. Isso aconteceu, foi acontecendo. Agora estão onde? No TikTok? Agora sim, estão no Instagram, TikTok. sim. Vocês na InfraSpeak não têm... Os vossos clientes são clientes de empresas, não é? Portanto, é mais um negócio B2B. Mas não, é mesmo um negócio B2B. Como é que vocês olham para as redes sociais? Vocês têm redes sociais e comunicam para quem? Nós temos o LinkedIn, muito direcionado para clientes. Depois... Mas há muitos vossos potenciais clientes nem sequer estão no LinkedIn. Muitos não têm rede social nenhuma, não é? Mas eu diria tipo, que... hotelaria... Eu diria que... Hotelaria até se calhar tem 50% para os clientes, não? Eu diria que são mais as pessoas da operação, portanto de manutenção e limpeza, que não têm o grande uso de redes sociais. Porque até usam mais Facebook, mas não com uso profissional, não, mais com uso pessoal. Mas todos os diretores, todas as pessoas da área comercial dessas empresas têm presença no LinkedIn. Portanto, o LinkedIn é o nosso canal principal em termos de contato com clientes. Depois contacto com potenciais clientes. E clientes também, não? Clientes acabam também a ver o que é que a gente vai publicando. Depois temos o Instagram e o Twitter, que na verdade é a nossa equipa de People and Culture, que gera mais esses canais. Portanto, que é muito mais direcionado para hiring do que propriamente para clientes. E depois o Facebook. O Facebook vamos publicando o que a gente publica no LinkedIn, sem grande foco no Facebook. Mas porquê no Facebook? Por causa que nós fazemos retargeting das pessoas que vão aos websites e por aí fora, as landing pages. Portanto, depois de elas fazerem um primeiro contato connosco... Mas quando estás a falar das pessoas, estás a falar dos potenciais clientes. Clientes, exatamente. Ou seja, nós... O cliente comprador da empresa vai ao vosso site e carrega nos botões, né? E vocês depois querem andar a segui-lo no Instagram e no Facebook. Só no Facebook. Portanto, a segui-lo ou seja, nós vamos buscá-los o primeiro contato por norma com o intento, ou seja, no Google e pesquisas e por aí fora, e LinkedIn, mas depois o Facebook é útil para relembrá-los que nós existimos. Ou seja, para quem foi ao website e não pediu uma demonstração, por aí fora, nós fazemos retargeting no Facebook. Mas tu há bocado perguntaste a nós quem é que são os nossos ouvintes. Quem são os vossos clientes? O nosso negócio é super vasto, ok? Portanto... Já agora explica um bocadinho o que é o vosso negócio. Já estamos a gravar isso? Não, estamos a falar ainda. É ou não, mas depois aparece na gravação. Nós começámos a gravar desde que tu passaste ali a porta. Certo. Portanto, a InfraSpeak é um software de gestão operacional
de manutenção de infraestruturas, não é? Portanto, estamos aqui a falar de hotéis, de hospitais, de shoppings, de aeroportos, de bancos, de supermercados, enfim, todos esses edifícios de serviços, eles têm, quanto maiores eles são, maior a quantidade de tarefas que eu tenho que fazer para garantir a segurança, para que não há legionela, não há que tu incêndios. tens que fazer, não, que os clientes têm que fazer, não é? Eu, enquanto responsável, o facility manager, na prática, o responsável pela aquela infraestrutura. E mais operações de limpeza, de auditorias que eu tenho que fazer. Portanto, são uma série de operações até muito invisíveis para quem usa os espaços. Avariou-se a torneira, é preciso substituir a maçaneta da porta, não é? Exatamente. Tipo, o chão está sujo, a parede está suja, o elevador não funciona por algum motivo. No fundo é um ticketing, não é? Dizes, olha, tem este problema, é preciso ser resolvido. O ticketing é a parte reativa. Ou seja, é quando as coisas estragam, é preciso um workflow para corrigir, né? Para consertar. Mas há muito trabalho preventivo. Ou seja, o trabalho de uma limpeza regular é um trabalho preventivo para que não fique sujo demais. Não é? Um trabalho de limpeza dos filtros do ar-condicionado é um trabalho preventivo para que não haja contaminação então do ar. tu programas, olha, de 15 em 15 dias tem que se fazer esta tarefa. Certo. De 3 em 3 meses tem que substituir o filtro daquela máquina. Exatamente. É assim, não é? Certo. E de 3 em 3 meses então vem um alerta que, aquela tarefa tem que ser atribuída Exatamente. para ser executada por alguém, não é? Depois, em cima disso, temos as auditorias de segurança, auditorias de qualidade. Em cima disso, temos a gestão energética do edifício. Depois, temos a gestão de estoque. Depois, temos os SLAs desses processos todos. Vocês são quase um sistema operativo para eles, é? Para eles gerirem tudo o que tem à volta da infraestrutura deles, não é? É uma solução integrada, completa, para tudo que tem a ver com a gestão do espaço, a gestão da infraestrutura, ser gerida dentro do InfraSpeak. Okay. Pronto, em que depois o cliente põe os seus colaboradores ligados a essas áreas de manutenção a utilizar também a aplicação, não é? Exatamente. Portanto, há uma interface web para a gestão. E eventualmente terceiros também, ou não? Sim, os fornecedores também. E depois mesmo a recepção, as equipes de vigilância têm uma interface para reportar problemas também. E para fazer algumas auditorias e por aí afora. Portanto, e como é que eles faziam isso agora, Filipe? Como é que eles resolviam esse problema? Eu diria que nos mercados menos maduros, em que inclui Portugal, Brasil, por aí fora, eu diria que 70% do mercado ainda usava Excel e papel para gerir esse processo. Um post-it no quadro. Um post-it. Também temos várias fotos de quadros. A torneira está a pingar. Com post-it, com papéis pendurados e por aí fora. Mercados mais maduros, como o mercado inglês, o mercado americano, eu diria que é 50% que ainda usa papel e Excel. E depois há uma série de outras soluções de ticketing, soluções, diria, já ultrapassadas tecnologicamente. Deve haver pessoal que usa o Trello, não? Algumas pessoas usam Trello, mas lá está, o Trello funciona para tickets. Eu não consigo no Trello planear que daqui a 3 semanas eu tenho que fazer não sei o quê. Posso fazer no Google Calendar? Ou um calendário qualquer, não é? Sim, mas depois se tiver 150 tarefas para fazer nessa semana, já não funciona tão bem, não? Certo, portanto, essencialmente vocês estão a criar um sistema operativo que me permite gerir isso tudo. E estão a libertar tempo às pessoas que antigamente andavam a preencher Excel e etc. para se focarem em quê? Para focarem-se na qualidade de serviço, né? Portanto, para garantir o serviço, por um lado, ou seja, que há muitas falhas de processo e falhas de comunicação e atrito entre as equipas por falha desses processos. E, portanto, por um lado, primeiro para garantir a qualidade. Tu disseste que eu disse, mas eu não disse isso, não é? Estás a ver? Sim. O que eu disse foi outra coisa. Tu é que percebeste mal. A falta de comunicação e a falha de comunicação. Nós chamamos os nossos users, não é? Portanto, as equipas que estão no terreno, muitas vezes dos heróis invisíveis. Ou seja, que quando a pessoa faz a manutenção, a limpeza e tudo funciona, a gente chega no espaço e usa, ninguém nem sequer repara, não é? Que aquilo está limpo ou que aquilo está a funcionar. Tu entraste aqui no Bitalk e nem reparaste, isto está tudo limpinho. Né? É isso, tudo impecável, portanto não estou aqui a lembrar sequer que houve uma pessoa que limpou isso, ou que houve uma pessoa que fez a manutenção do ar-condicionado, das luzes e por aí fora, não é? Quando as coisas não estão a funcionar, quando eu entro no sítio, ligo a luz e não funciona, já estou a ligar e reclamar e a gritar, não é? No limite. Isso é preventivo que tu estás a falar, o tal preventivo, não é? Não, é o racional de essas pessoas que fazem esse trabalho não terem o reconhecimento que merecem. Porque elas, quando fazem o trabalho delas, ninguém agradece, ninguém repara sequer, não é? Mas quando as coisas falham, tem muitas reclamações. Vocês já pensaram que, para além dos episódios que nós lançamos semanalmente, vocês também nos podem seguir nas redes sociais? No Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube. Vão lá dar-nos um follow nos sítios onde ainda não nos seguem. E vocês verificam se as pessoas fizeram, ou seja, imaginemos a limpeza aqui do estúdio do Bitalk tem que ser feita a cada 2 semanas.
Certo. Como é que o gestor sabe que realmente houve uma limpeza? Nós usamos uma tecnologia, que é a tecnologia NFC, que é usada nos cartões de crédito por aí fora, que faz com que as pessoas, ao chegar num local ou ao chegar num equipamento, toquem com o telemóvel nessa etiqueta e conseguem aceder à informação de uma forma mais fácil. Ou seja, até é uma opção que o gestor consegue dizer só deixe-te aceder à informação se tocares na etiqueta. É tipo picar o ponto, mas depois ainda ganhas mais informação contextual do sítio onde estás e do que estás a fazer. Portanto, a gente costuma dizer que a gente não garante que as pessoas fez o trabalho, a pessoa pode tocar na etiqueta e depois não fazer a limpeza na mesma, não é? Mas há uma garantia de presença associada a isso. Que na prática um QR Code ou um código de barras não dá essa garantia, né? Posso tirar uma fotografia e depois leio em qualquer sítio e não garante a minha presença naquele sítio. E posso ir para uma coisa ainda mais cedo disto? Que é, como é que isto começou? Ou seja, como é que tu começaste a abrir mercado? Okay. Como é que isso se faz? Porque muitas pessoas que nos ouvem estão todos a criar empresas. E a penetração de mercado e vender, etc., é sempre a parte mais difícil. Não é? Como nós sabemos, a tecnologia é instrumental. Imagino que isso que vocês têm desenvolvido, toda a vossa plataforma na InfraSpeak, não tem nenhum rocket science. Vocês não estão a enviar foguetes foguetões para Marte. E, portanto, a tecnologia aí é instrumental. Certo? Por enquanto. Por enquanto ainda não são foguetões. Portanto, aqui a questão é como é que se faz a penetração de mercado. Porque depois a tecnologia tu desenvolves com base, tens um cliente grande e ele precisa de uma funcionalidade, tu podes desenvolver. Mas como é que chegas a eles? Como é que começaram? A história aí é curiosa, porque de facto o projeto começa, na verdade, não comigo, mas com o meu sócio, o Luís Martins. E o Luís, ele é formado em engenharia civil, ok? Mas por influência familiar, portanto o pai, os tios, os primos, todos trabalham nessa área. Portanto ele estava acostumado a discutir problemas de manutenção à hora do jantar, né? E acabou por ir para a engenharia civil, mas desde os 8, 9 anos de idade que ele aprendeu a programar por ele próprio. E portanto, quando chegou no final do curso, quis juntar essas duas paixões, a área da engenharia civil com a área de software, e fez um software para a manutenção. E a curiosidade foi que na avaliação, não é, do projeto final dele estavam os responsáveis pela manutenção da Faculdade de Engenharia do Porto, da FEU. Que engraçado. E que gostou tanto do que ele tinha feito ali que disse, olha, vamos lá resolver os bugs disso que eu quero usar isso. E portanto, durante ali uns 2 anos, o Luís continuou a desenvolver aquilo. 2 anos? Ao final de Então, semana. teve 2 anos com um cliente a melhorar o produto. Era um cliente, não pagava nada. Ou seja, grátis. ele fez aquilo para acabar o curso e depois foi desenvolvendo, dando resposta aos pedidos, que não só a Faculdade de Engenharia, mas também uma empresa na área do ar-condicionado, que era fornecedora da Faculdade de Engenharia, teve contato com o software e também quis usar. Nessa altura, eu era responsável pelo polo tecnológico e pelo programa de aceleração de startups da UPTEC, do Parque de Ciência e Tecnologia na Universidade do Porto. E o Luís entrou na UPTEC para ter apoio, para pegar nesse projeto, que lá está, que não tinha clientes, que tinha duas empresas a usar, mas que não eram clientes, e quis perceber se aquilo podia virar uma empresa, podia virar um projeto. E, portanto, aquele processo normal do Customer Discovery, do Go-to-Market e por aí fora, fez com que o Luís achasse que de fato havia imenso potencial. Ou seja, uma coisa super interessante da InfraSpeak é que o tamanho do mercado é gigantesco. Portanto, são trilhões de dólares o tamanho potencial, né? O TAM, o Total Addressable Market. O TAM, famoso TAM das startups. Porque a gente está a falar de... Sim, mas isso todos dizem, não é? Certo. Outra coisa uma coisa é o potencial, outra coisa é como é que tu tiras partido do potencial, minimamente. Exatamente. Portanto, mas só se pensarmos que todos os hotéis do mundo são 800 mil hotéis, Tá né? bem. Todos os aeroportos, todos os shoppings, todos os hospitais. Tu sabes perfeitamente, quando há conversa de startup, todos dizem que tem um mercado de milhões, não é? E que há não sei quantos clientes e que o mercado vale não sei quantos bilhões a nível mundial, etc, etc. Certo. Portanto, isso é uma coisa. Mas nós estamos a falar contigo e tu já ultrapassaste isso. Portanto, podes agora falar em bilhões de potencial mercado, porque na verdade tu já tens muito mercado, ou seja, já conseguiste. E acho que é interessante partilhares um bocado como é que tu conseguiste fazer isso. Ou seja, como é que foi possível passar de uma ideia, que era uma ideia que foi testada, ok, tudo bem, funciona, mas tens milhares de aplicações e de certeza que houve muitas aplicações, não sei quantas, de gestão de tarefas de manutenção que foram feitas antes disso. Ok? Mas elas não vieram para o mercado, ou vieram para o mercado e morreram, por alguma razão, não é?
Nós temos 300 competidores no mundo. E temos a IBM, e temos a SAP, e temos a Opera e por aí fora. Ainda melhor. Mais uma razão. Que são competidores nossos. Pronto, mais uma razão. Me estás a dar que é, efetivamente, não foste sozinho para o mercado. Ou seja, e para além desses, houve muitos outros. Pá. Se estás a dizer que foram 300, tens 300 competidores, então de certeza que houve milhares de empresas que tentaram resolver o problema, não é? Certo. E, no entanto, tu chegaste, ou vocês chegaram mais tarde, porque a IBM já cá estava há muitos aninhos, e outros também, vocês chegaram mais tarde e conseguiram deixar a vossa marca. Ou seja, vocês têm clientes. Quantos clientes é que têm? Cerca de 500. Tem 500 clientes. Quanto é que faturam? Cerca de 2 milhões e tal. Já faturam 2 milhões e tal. Epá, tem uma avaliação de quanto, neste momento? Não é pública, sim. Não é pública. Então diz lá qual é que não é pública. Não, mas dizem segredo, dizem segredo. Não, a última ronda. Só para ter uma ideia. Da última ronda que é pública, não é? Não é pública também. Mas pronto, estão alguns milhões. Eu acho que a grande questão é como é que vocês conseguiram entrar no mercado, não é? Portanto, como é que abriram os clientes? Qual é que... Porque há muita malta que diz, pá, tenho potencial do caraças. Ok, tens. Agora, como é que tu vais tirar partido desse potencial? Como é que vais abordar o mercado? É uma situação curiosa, né? Porque eu passei 5 anos a apoiar empreendedores a arrancar com negócios quando estava na Opatec. E defendia muito a lógica do go-to-market, né? Portanto, vai, fala com pessoas e percebe, enfim, tens aí uma ideia, tens um projeto, quem é que está disposto a pagar por isso que tens aí? E na parte que eu saio e vou, né, para a InfoSpeak junto com o Luís e meio que tinha a obrigação de fazer o by the book, né? Se eu passei 5 anos a dizer faz assim, faz assim, depois não fazia, eu era do what you preach, né? E portanto fizemos muito isso, ou seja, foi explorar a rede, né? Ou seja, perceber com contatos, com amigos, com empresas, por aí fora, quem é que essas pessoas conheciam que podia ter interesse nisso, e falamos com hotéis, com hospitais, com empresas de assistência técnica de ar-condicionados, com empresas de... Então o que tu estás a dizer é que numa primeira fase o que tu fizeste foi falar com amigos e conhecidos, conheciam alguém que te pudessem referenciar. Sim, ou seja, foi sem dúvida olhar para as redes que nós já tínhamos, né? Portanto, contato que nós já tínhamos, e para além disso... Ou seja, não foi buscar a lista telefónica, no sentido figurado, e começar a frio contactar empresas que pudessem eventualmente ser interessantes. Não, porque no início a abordagem ideal nem é uma abordagem de vendas, ou seja, é uma abordagem de discovery, ou seja, é dizer, olha, fala-me sobre como é que vocês fazem isso hoje, que problemas é que tens, por aí fora, olha, já pensaram dessa forma e aquela, e se houvesse um produto assim, fazia sentido, não fazia? Portanto, antes de partir para isso, vocês não se sentaram os dois e disseram, vamos fazer aqui um pitch de vendas e um folheto e vamos espetar isto em vários potenciais clientes. Vocês foram com uma mente aberta para tentar perceber exatamente qual é o problema que eles têm que vocês querem resolver. Mas eles já tinham um produto, não é? Vocês já tinham um produto desenvolvido. Ou seja, o que tu estás a dizer seria uma fase muito anterior. Não, nós já acreditávamos que tínhamos um produto, mas não tínhamos, na verdade. Ou seja, nós de fato já havia esses 2 anos de desenvolvimento e de fato já havia essas duas, uma faculdade, uma empresa de assistência técnica a usar, mas nós achámos que aquilo era o suficiente. E depois, ao final de 2, 3 meses no mercado, percebemos que de fato aquilo resolvia um problema, tinha ali uma tecnologia interessante e por aí fora. Diz-me, por favor, que aquela tecnologia já foi toda para o lixo. Nós já refizemos partes, mas ainda temos linhas de código dessa altura dentro do produto. Sim. Tá tudo do back-office, né? Do front-end para o cliente já mudaram tudo. Não, porque isso acontece com muita frequência, não é? Portanto, sim. O primeiro software que é desenvolvido vai todo para o lixo, porque depois é preciso criar uma coisa completamente diferente. As empresas aprendem, não é? Portanto, Claro. e veem que muitas vezes, tem um parênteses aqui, As que chegam a essa fase, não é? É isso que conseguem chegar aí, né? Conseguem ter, lá está, fôlego para depois conseguir refazer. Que é caro, ou é muito caro refazer. Ou tiveram humildade para ouvir o mercado. Certo. Porque há muitas empresas que não têm humildade para ouvir o mercado, insistem naquilo que era a sua solução, não é? E dizem, pá, vocês têm que fazer é assim como eu digo, e o mercado vira-lhes as costas, portanto eles desaparecem. Já não têm a hipótese de refazer e de alterar o seu produto, não é? Certo. É ainda mais difícil que isso, né? Porque muitas vezes a pessoa sabe que tem que refazer, mas que tem metas muito concretas para atingir. E se eu paro agora de fazer coisas para refazer o meu produto, eu depois não entrego as coisas que os clientes que eu ando a falar estão a pedir. E, portanto, muitas vezes, e até as rondas de investimento são marcos relevantes para isso, né? Ou seja, que eu consigo ganhar alguma folga, ganhar algum tempo de vida, não é? Tipo de runaway, e consigo usar esse tempo para pensar no médio prazo. Ou seja, em vez de pensar no
daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, eu consigo pensar, ok, qual é que é o meu plano para daqui a 1 ano e meio? Então, eu para chegar lá daqui a 1 ano e meio, se eu perder 3 meses ou 6 meses a refazer, depois ando muito mais rápido e chego mais longe do que se eu ficar andar para frente. Se calhar não vou parar, né? Não vou perder tempo, mas vou andar devagar e vou chegar menos longe do que se eu parar. Seja, agora aqui um esclarecimento sobre o runaway, que é pessoal, Runway, sim. não é? É o tempo que a gente tem de acordo com o dinheiro que tem na conta, não é? Ou seja, quanto tempo, o dinheiro que está na conta dá para quanto tempo de sobrevivência da empresa. Sim, porque na maior parte dos casos as startups estão a queimar dinheiro, ou seja, estão a gastar mais do que aquilo que conseguem receber dos clientes, que é chamada burn rate, e no fundo tem uma quantidade de dinheiro que vai acabar, e quando o dinheiro acabar, das duas uma, ou se fecha a empresa ou vai-se levantar outra ronda de investimento. É isso. Se nada mudar, também pode crescer a faturação e o burn, ou seja, descer para zero e a empresa fica Só para esclarecer o pessoal que não está muito familiarizado com esta terminologia. Runway. Runaway é para fugir. Runaway também é bom. Alguns fazem runaway. Filipe, e quando é que vocês levantaram a primeira ronda? Voltando aqui à experiência passada, né? Portanto, eu passei 5 anos a apoiar outras startups também a levantar capital. Numa altura que era super difícil levantar capital. E nós, quando decidimos ir para a empresa, definimos milestones muito concretas, o que nós queríamos fazer, e eu combinei com o Luís que nós, para cada passo, né, para cada milestone, íamos discutir. Ou seja, se nós, para chegar no próximo passo, precisávamos de capital ou não, ou se o fato de termos capital fazia nós chegarmos lá mais rapidamente. E, portanto, o primeiro passo foi chegar no Product Market Fit. Temos aqui uma base, vamos falar com os clientes e vamos andar para frente, não queremos capital. Depois foi, de fato, chegar a clientes de outros países, conseguimos fazer sem capital. E depois, foi no início do segundo ano, nós decidimos que queríamos começar a explorar mais redes e decidimos entrar no programa da BTI, no Lisbon Challenge. Muito numa lógica de aceder à rede da BTI. Então, numa rede corporate, que a BTI tem com bastante força. E concorremos ao Lisbon Challenge e entramos. E o programa nos colocava obrigatoriamente em contato com investidores. Tínhamos o Demo Day no final do programa e por aí afora. E nós não precisávamos, ou seja, nessa fase nós não queríamos capital. Mas não precisavam, como é que estavam a financiar? Nós cobramos um setup fee. O que vocês eram uma startup que conseguiam ir buscar o dinheiro ao mercado que precisavam para viver? Nós, durante os primeiros 14 meses, não recebíamos salários, não é? Portanto, okay. é aquele fake profitable, não é? Exato. Portanto, não recebíamos salários, estávamos muito a apostar na empresa, mas conseguíamos, com o dinheiro dos clientes, o setup fees e as mensalidades que os clientes iam pagando, financiar a operação. Portanto, e financiar as primeiras pessoas que nós fomos contratantes. Nessa altura já tínhamos 4 pessoas, éramos eu, o Luís e mais 2 pessoas. E essas outras 2 pessoas estavam a receber salário? Estavam a receber salário, sim. E portanto, lá está. Acho que a melhor forma de financiamento e há de ser sempre os clientes, não é? E o que é que os investidores, ou o que é que vocês sentiram dos investidores que os fez pensar, não, se calhar em vez de continuarmos este percurso que estamos a fazer com o capital que nós estamos a conseguir tirar do mercado e que nós colocamos na empresa, seja o que for, porque é que fez esse clique para ir buscar dinheiro exterior? Foi a oportunidade específica, porque nós, no âmbito do programa, tivemos contato com uma série de investidores, em que um deles foi a 500 Startups nos Estados Unidos. Portanto, conhecemos um dos partners, o Marvin Liao, e foi tudo muito, muito, muito rápido. Portanto, nós falamos com eles 2, 3 vezes durante o evento. Ele disse, olha, acho que vocês deviam falar com a nossa equipa. Marcamos uma conversa na semana seguinte com a equipa deles lá. E o que é que mudou? Ou seja, o que é que essa conversa vos proporcionou? Eles disseram, vocês para escalar precisam de dinheiro. Foi isso? Foi o smart money, mas a parte do smart. Porque nós, de fato, não precisávamos do money, mas a parte do smart precisávamos. Concretamente? Portanto, nós o que fizemos foi aceitamos uma proposta deles para participar no programa em São Francisco. E, portanto, foram $125 mil nessa altura, mais 4 meses em São Francisco, mergulhado no ecossistema deles, não é? E, portanto, a mentoria, o acesso às outras startups do Batch, o acesso a investidores, a sessões. Acesso a clientes também? Não tanto. Não tinha um network de clientes. Então o Smart Money era mais em termos estratégicos de como é que vocês estavam a pensar em implementar? Eu consigo dizer um exemplo muito concreto sobre isso. Portanto,
já agora, outro parênteses aqui, a engenharia em Portugal, não só a engenharia, as áreas técnicas todas, portanto, a medicina, a farmácia, a formação técnica em Portugal é muito forte, portanto, é dos melhores que há em termos mundiais. E, portanto, nós fomos para São Francisco e de fato, contactámos com outras empresas, algumas a trabalhar em coisas mais edge, né? Portanto, drones, inteligência artificial e por aí fora, mas olhámos para a nossa operação de engenharia, era o mesmo nível que a deles todos. Portanto, não estávamos minimamente atrás dos Estados Unidos e do Silicon Valley nessa área. Mas estavam à frente? À frente também não. Mas na área de revenue operations, né? Portanto, do inbound, outbound, customer success, pre-sales e por aí afora, nós, em 2016, eu diria que coletivamente, em termos de ecossistema, estamos 10 anos atrás. Ou seja, as pessoas lá, contratavas um júnior em sales development e ele sabia fazer muito mais do que nós todos aqui em Portugal, quase. E, portanto, esses 4 meses mergulhados nesse ecossistema a desenhar um processo de venda escalável foi, tipo, impagável. Portanto, foi super relevante para nós, porque nós depois, no final do programa, tivemos que tomar uma decisão. Ou viramos uma empresa americana, portanto, esquecemos a operação para trás, vamos levantar capital aqui e vamos montar uma operação aqui. É uma coisa muito semelhante que a Talkdesk fez e até a Feedzai de outra forma, um bocadinho mais velho. Mas, ou fazemos um step back. Portanto, ou voltamos para Portugal, focamos nos clientes que já tínhamos em Portugal, já tínhamos clientes no Brasil nessa altura também, e quando levantámos uma Series A com 10 milhões no bolso, a gente volta para cá com força. E decidimos escolher esse caminho. E, portanto, o nosso terceiro ano foi muito um ano de pegar nessa aprendizagem toda e montar essa operação de vendas. Portanto, montar uma operação de inbound, uma operação de outbound, contratar as pessoas certas, formar as pessoas certas, que lá está. Quando nós voltamos para cá, colocamos uma vaga de Customer Success, a gente tinha que explicar para os candidatos o que era Customer Success, não é? E hoje não. Hoje o mercado já está muito mais desenvolvido, já é uma profissão sólida no mercado em Portugal. E, portanto, o que mudou? Ou seja, foi isso. Ou seja, nós olhamos para essa proposta que a equipa da 500 fez, para nós entrarmos no programa deles e investirem em nós, como uma oportunidade de aceder a essa rede, de aceder a esse conhecimento. E apesar de nós não precisarmos do dinheiro na altura, acho que valeu imenso a pena. Valeu a pena para vocês abrirem horizontes, né, de uma coisa que não tinham acesso aqui em Portugal, porque o ecossistema não estava maduro. Mas hoje em dia em Portugal já está bastante mais maduro e, portanto, empresas que estejam à procura desta mentoria, deste know-how, há vários programas em Portugal que são recomendados. Mas eu estava bastante curioso no sentido de tu movimentares a empresa de um negócio mais tradicional, que é crescer com as vendas, portanto, o típico dos negócios que sempre foram feitos, para uma lógica mais de startup, de vamos andar a angariar rondas de investimento e vamos crescer com o dinheiro que não temos, porque depois quando formos grandes temos mais mercado e conseguimos tornar-nos profitable, não é? Certo. Esse switch para vocês foi dado quando vocês estiveram naquele programa da 500 Startups? Ou quando estiveram no Lisbon Challenge? Desde o início que temos a visão de ser a solução de referência mundial na área. Portanto, nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde íamos seguir o VC Path, não é? Portanto, íamos seguir o caminho de investimento. Nós adiarmos o arranque desse caminho foi numa lógica estratégica, ou seja, foi numa lógica de não precisarmos. Isso é que eu gostava de perceber melhor porque é que vos levou. Tu disseste quando estiveram no programa, no final do programa, tinham 2 opções. Portanto, tinha a opção de ficar logo residentes, chamemos assim, nos Estados Unidos em termos comerciais, levantarem uma ronda de investimento a sério e arrancarem, portanto, para o crescimento, diríamos assim, não é? Uhum. Ou como tu disseste, dar um passo atrás, voltar para Portugal, repensar as coisas e depois, sim, mais tarde, tentar fazer isso. Porquê que não fizeste a primeira opção? Porque ela não era uma opção real? Ou foi uma escolha? Ou foi uma escolha? Foi uma Ou seja, escolha. não tiveste... Foi uma escolha? Foi. Então porquê que tu escolheste isso? Eu achei que a pergunta era porquê que eu chamei de um passo atrás. E digo porque o mercado americano, são as duas coisas. Nas nossas áreas, nossa área e como um todo, é 50% do mercado mundial. Né? Portanto, uma empresa que queira ser referência mundial, que não queira estar com força nos Estados Unidos... Mas aparentemente não tem lógica, não é? Portanto, tu já estás nos Estados Unidos, já tiveste uma mentoria forte, tens consciência de que o mercado está lá, não é? Dizes que está lá 50% do mercado. Portanto, qual é o sentido que faz voltar a Portugal, dar o tal passo atrás, como tu lhe chamaste, ainda vamos ver porquê, e
E não escolher logo o caminho de, sim senhor, olha, está aqui o mercado, há investimento, provavelmente haveria investimento, vamos arrancar. Sim, acho que foi uma questão de quanto é que nós estávamos disponíveis para ceder da empresa nessa altura. Portanto, nós na altura tínhamos 8 mil euros de faturação mensal, uma coisa residual, e conseguimos, enfim, quer pelo fato de estar no programa da 500, fizemos contato com investidores, e eu diria que não era impossível, era bastante viável levantarmos 500k ou até 1 milhão na altura. Mas se calhar íamos ceder 20% da empresa para levantar esse tipo de capital naquelas condições. E portanto o fato de voltarmos para cá, focar, escalar, montar a equipa e depois ir levantar capital, acabamos por levantar 1,6 milhões um ano e pouco depois, com uma valorização completamente diferente, né? Portanto com outro nível de desenvolvimento e que para nós fez mais sentido e olhando para trás voltava a fazer o mesmo. Portanto vocês perceberam que na altura não estavam suficientemente maduros para avançar para uma opção A, não é? Como colocaste, que era a primeira opção, ou uma das opções em cima da mesa, e que convinha então amadurecer melhor o projeto para ele ter outro tipo de valorização e ir com outros argumentos perante os investidores, pedir um investimento maior com uma valorização superior, não é? Eu acho que muitas vezes há um endeusamento. Mas correste o risco, não é? Há um risco aqui. Sim, há o risco do tempo. Há um endeusamento do capital, não é? Portanto, quando a gente levanta rondas e há notícias nos jornais e por aí fora, parece que atingiu o seu objetivo. Tipo, o capital não é o objetivo, o capital é um meio. Quem lê os jornais parece que as startups só existem para levantar dinheiro. É isso, são as notícias que aparecem, de fato, não é? Mas não, ou seja, eu acho que quando se pensa no longo prazo, olha-se para o capital como um meio, né? Para atingir determinados objetivos. Mas, e nesse mindset, o capital de risco, nessa perspectiva, o racional de quanto mais tarde, melhor, e se possível nunca, né? Ou seja, se possível eu não preciso sequer de levantar capital, é o ideal. Qual é que é o risco? É o custo da oportunidade. Ou seja, se eu ficar a crescer devagarinho durante muito tempo e por aí fora para adiar o capital, depois, se calhar, aparece um competidor que come o mercado. Não é? E, portanto, encontrar esse balanço entre o mais tarde possível e o mais rápido ao ponto de não perder a oportunidade é o que é difícil. Então, porquê é que tu achaste que não perdias a oportunidade quando já tinhas 300 competidores no mercado? Sim, porque esse é um maior medo das pessoas, né? E mesmo as pessoas, quando eu falo com empreendedores, é sempre: mas porquê estás a levantar? Nós temos que levantar porque é agora. Tipo, é agora que nós temos que escalar, é agora que nós temos que ocupar o mercado, porque senão vai aparecer alguém e vai fazer isto mais depressa que nós. Certo. Daí o racional de perceber qual é que é o próximo passo e se é preciso capital ou não para chegar no próximo passo. Porque eu acho que se eu consigo chegar ao Product Market Fit, não é? Portanto, trabalhar com os clientes e evoluir o produto ao ponto de encontrar uma coisa que 1, 2, 3, 10 clientes querem, não é? Normalmente não é preciso muito capital aí, a não ser, enfim, empresas de hardware e por aí fora é preciso imenso capital, não é? Mas até é contraproducente, porque às vezes eu tenho capital a mais e tenho a pressão para usar o capital. Isso mesmo. Exatamente. O Nelson Pereira até lá no Porto diz muitas vezes que os empreendedores têm 50 problemas, depois levantam a capital e ficam com 51, porque têm os mesmos problemas que tinham antes e mais o capital para gerir, não é? Portanto, e as expectativas dos investidores que investiram, não é? Exatamente. Começam a fazer pressão, a dizer tens que crescer, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Portanto, eu acho que há uma fase pré-Product Market Fit que é super boa ser frugal e focada. Ou seja, se eu não conseguir chegar aqui, eu morro. E, portanto, estamos 100% de acordo com isso. Sim, e acho que também é muito interessante o exemplo que tu deste há bocado do produto, que também se aplica aqui, que é, eu tenho uma ideia e eu vou levantar capital. A partir desse momento eu tenho que ir rapidamente para o mercado e eu vou apressar a ida para o mercado. Versus eu ir com mais cuidado, apanhar o Product Market Fit, perceber os meus processos, né? Que foi o que vocês fizeram quando vieram para Portugal. Cometer os erros todos aprenderam, possíveis. cometeram os erros e depois quando foram levantar capital andaram mais depressa. Ou seja, se calhar adiar o levantamento de capital pode fazer com que tu aceleres mais rápido meses depois, porque tu vais aprender antes de levantar. Sim, não só, repara, tu vais aplicar o capital naquilo em que tu já acreditas mesmo. Ou seja, que já definiste, já apuraste um bocado o produto, não é? Portanto, aquilo que vais ter que alterar dali para a frente é menos, tens sempre que alterar e adaptar coisas, mas é menos que aquilo que tu precisavas de fazer numa fase inicial, não é?
Portanto, então vais aproveitar melhor aquele dinheiro efetivamente para escalar e para te colocares no mercado. Mas curiosamente, o que estavas a dizer, que é as pessoas têm receio, têm medo. É verdade, as pessoas têm medo. Mas isto é um bocado humano, não é? Está provado cientificamente que as pessoas têm mais medo de perder do que medo de ganhar, no fundo, não é? Vontade de ganhar, sim. Porque numa aposta perder 100 é muito pior do que ganhar 100, não é? Do que a perspectiva de ganhar 100. Portanto, nós aí acabamos por pensar que somos muito espertos, mas acabamos por funcionar como um chimpanzé, não é? Acho que é ter o capital certo para cada fase, não é? Ou seja, eu acho que também não se deve passar essa imagem de que não, zero capital até chegar a certo objetivo. Nós levantamos $125 mil com a 500, foi útil para dar algum conforto, mas não era aquele capital grande que fazia grandes voos. Não vou contratar 20 pessoas com $125 mil, não é? E portanto, em cada fase ter o volume certo. Portanto, nós levantamos $125 mil, passado um ano e meio, 2 anos, levantamos 1,6 milhões, que já nos permitiu abrir escritório em Espanha, abrir escritório em Inglaterra, reforçar essas operações, o Brasil e por aí fora, duplicar a equipa de engenharia. Portanto, eu acho que é o capital certo para cada fase. O capital certo para ti é... Tu já estás com este mindset e, portanto, dizes 125 era o capital certo na altura. Mas há pessoas que estavam nessa fase e diziam não, o capital certo que eu preciso agora são 750 mil para eu inundar o mercado e ir rápido. Sim, mas é curioso que nós ainda hoje tivemos uma reunião e acho que era interessante partilharmos sem especificar com quem foi, como é óbvio, mas de uma startup, uma ideia, portanto um founder que tem uma ideia muito interessante mas é uma ideia, portanto ainda está em PowerPoint e que está a procurar levantar dinheiro. Portanto, então está a procurar fazer uma ronda de 500 mil, não é? Sim. Uma ronda de 500 mil para desenvolver um software que vai resolver um determinado tipo de problema. E o que nós estivemos a partilhar é que ele efetivamente não necessitava de fazer isso. Não precisava de fazer nenhum levantamento de capital neste momento. Ele poderia fazer exatamente a mesma coisa, usando um conjunto de ferramentas que já existem no mercado, experimentar em termos de processos, como é que as coisas funcionam, qual é o feedback, quais são os diferentes interlocutores que vão entrar no negócio dele, como é que eles comunicam uns com os outros, quais são. E depois, a partir daí, se ele conseguir lançar as coisas nesses termos, não é? Ele vai saber exatamente qual é o software que tem que desenvolver e aí sim vai precisar de dinheiro para desenvolver esse software e para escalar o negócio. Sim, claro. E que neste caso seria contraproducente ir buscar muito dinheiro à partida, porque ia-te forçar a começar a desenvolver, a programar, a criar já uma lógica que tens na tua cabeça do que achas que o mercado quer, né? E depois quando fores realmente para o mercado vai dizer não é nada disso que eu quero. É o conceito, né, do escalar um balde furado. Portanto, a pessoa começa a pôr muita água no balde que não é o balde certo. E o balde pode ser o produto, o balde pode ser os processos de vendas, pode ser, enfim. Antes de chegar, lá está, no tal product market fit e depois mesmo no channel fit, né? Portanto, encontrar que canais é que de fato funcionam para gerar leads, faz muito pouco sentido eu gastar milhares de euros em advertisement. Mas realmente isso é um grande problema. E nas startups é sempre a mesma conversa. Rondas demasiado grandes, procurar demasiado dinheiro ao início, sem sequer ter testado nada, sem sequer ter falado com o mercado, ter ido falar com 2 ou 3 clientes e acharem que já sabem. Não, eles disseram que queriam isto. Portanto, vamos agora sentar numa cave e programar isto tudo. Vamos agora sentar numa cave e programar isto tudo e depois eles vão comprar. Mas programar o quê, meu? Isso é super fácil, meu. Tu fazes isso com 3 ou 4 ferramentas que existem que até são grátis. Né? Os empreendedores são, por definição, otimistas, né? Portanto, se não forem otimistas, também não se metem nessa vida. Depois tem o lado negativo de ser otimista, que é acreditar em tudo. Né? Como nos investidores também somos super otimistas. Só não investimos nada. Não investimos também em nada, né? É uma característica do empreendedorismo, claramente, ser otimista, mas também é preciso ser realista e perceber, né, que há muitas pessoas a tentar muitas coisas, há muitas soluções diferentes para os mesmos problemas, e nós temos que diminuir o nosso risco também ao máximo. E a grande verdade é que tu aprendes muito quando estás no mercado e quando estás a fazer uma coisa. Se tu desenvolves um software ali balizado e vais vender aquele software, os clientes vão dar feedback sobre aquele software que está balizado ali naquelas premissas que tu definiste. Mas se tu fores mais aberto e permitires alguma flexibilidade e souberes ouvir os clientes, vais descobrindo novos modelos de negócio
ou novas soluções, ou novos problemas para resolver. Embora aí nem também, tens noção. aí também se possa entrar noutro campo, que é começares a desenvolver features que só interessam àquele cliente. Portanto, é preciso ter o cuidado também, para já convém que ele seja cliente, não é? Porque às vezes há muitos que dizem assim, epá, eu compro se tiver mais isto. Exato. E depois, e mais aquilo, não é? E quando tu dás por ela, ele não vai comprar nem com isto, nem com aquilo. Não vai comprar nunca, porque ele é a característica dele. É chutar coisas para a frente, a ver se tu consegues. Exatamente. É uma desculpa, sim. O Guy Kawasaki é que fala, agora, go for believers, not for the atheists. Tu distinguires o que é uma coisa, o que é outra, às vezes não é fácil. Nada disto é fácil e nós temos estas conversas aqui no Bitalk e todos damos sugestões e falamos do que é que nós fizemos e o que é que aconteceu. Mas não há uma receita mágica, né? Se houvesse uma receita mágica, os investidores tinham-na guardada ali nos seus cofres. Sempre vinha um empreendedor e dizia assim, olha, toma o meu dinheiro e vai fazer isto. Já está. Né? E era só sucessos. Eu acho que há boas práticas, não é? Mas a verdade é que, por definição, as startups são coisas inovadoras. Portanto, até podem estar fazendo a mesma coisa que outros já fizeram, mas é num mercado diferente e, portanto, vai haver diferenças. Sim, as boas práticas são contraditórias entre si também, não é? Uma coisa resulta bem num sítio e noutro sítio é um desastre. Portanto, sim, mesmo se fores ver as grandes empresas, grandes tecnológicas, e fores analisar a estratégia que eles utilizaram para chegarem a ser grandes tecnológicas, são todas diferentes. É do Google, da Amazon, da Apple, Facebook. E atenção, muitas dessas estratégias, desses caminhos, foram reescritos depois de terem sucesso. Ou seja, sim, isso é outra questão. Não é? Eles dizem assim, nós tivemos esta visão. Tiveram os tomates, pá. A visão apareceu depois, não é? Agora é que olham para trás e acham que tiveram essa visão. Exatamente. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Tu podes convencer uma empresa ou outra a mudar de processos e adotar os teus processos. Tu não consegues convencer toda uma indústria a mudar de processos. Sim, mas o que estás a dizer no fundo é que é muito importante ouvir o cliente e perceber quais são as suas dores, ao invés de chegar lá já com uma solução pré-feita e dizer é assim que tu vais fazer, né? São os founders a vender, que é uma coisa bem diferente de equipas de vendas a vender. O que é que te falta para ser a global company que tu queres ser? Independente de qualquer coisa, de atitudes, a verdade é que é um mercado muito mais competitivo. Nesse momento, o nosso foco continua a ser muito na criação de valor para o cliente. Portanto, nós, na prática, quanto mais parceiros e bons parceiros tivermos dentro desse marketplace, melhor, porque oferecemos uma melhor solução integrada para os nossos clientes. Nós provavelmente caminhamos cada vez mais para a automação de algumas, porque realmente estar ali na recepção, simplesmente a receber as pessoas, não é um trabalho muito criativo, não é? As pessoas cada vez procuram mais ter experiências.